Oba, já estamos aqui de volta. Eu estou muito empolgada com esse assunto, porque eu sou energia, você também é, né? Eu acredito muito, muito nisso mesmo. A energia de uma casa, ela pode sim influenciar diretamente o bem-estar físico, mental, emocional, espiritual de quem vive nela. Ambientes carregados por conflitos, as brigas que às vezes acontecem, né? Tristeza, aquele estresse constante, falta de cuidado, falta de dinheiro, gera sensações de cansaço nas pessoas. De repente está todo mundo irritado dentro de casa, aquele desânimo e até dificuldade nos relacionamentos. Já uma casa com energia equilibrada, o que é importante, uma casa limpa, não precisa ser chique não, limpa. Basicamente, fisicamente limpa, não é? Aí pode ser chamada de lar, para cuidar da energia desse lar que a gente quer que você tenha daqui para frente. Nós trouxemos aqui o Anderson da Oca dos Caboclos. Anderson, você é uma simpatia, foi uma alegria te Obrigado. conhecer, de Prazer estar verdade. aqui com Você é uma cara vocês. boa. Obrigado. Prazer, né, imenso estar aqui com vocês. E prazer estar aqui com a Cláudia. Quero mandar um beijo para minha mãe, quero mandar um beijo para minha tia Dalva. Já Então falamos fala com a de minha todo tia mundo. Dalva. Quero mandar um beijo para Dalva, todo mundo. olha ele aqui. Qual é o nome da tua mãe? Fátima. Fátima? Isso. Fátima, teu filho é bonito, simpático e Obrigado. sabe muito das coisas. Uma alegria estar conhecendo Beijo aí para a meus família. filhos também, lá da Oca dos Caboclos, né? O pessoal lá do terreiro, que tem giras lá a cada 15 dias. Então, quem precisa de uma orientação espiritual, um atendimento, né? Atendimento gratuito. Então, a cada 15 dias nós temos trabalhos lá na Oca. É só seguir a Oca dos Caboclos lá no Instagram que você tem acesso ao nosso calendário e a todas as atividades. E ontem eu abri o programa falando nisso, foi um dia de festa, né, Sim. para Umbanda, dia de Iemanjá. O que Iemanjá representa, na tua opinião? Iemanjá é a grande mãe, né? É o grande orixá, é o orixá, um dos orixás mais famosos do Brasil, que é cultuado fora, inclusive, da Umbanda, do Candomblé. Então, ontem uma festa imensa, linda na Bahia, né? Em Salvador. Sim. No a entrega Rio. dos barcos, no Rio de Janeiro, que também é muito devoto. E nós todos devotos, né, da grande mãe d'água, da rainha do mar, né? Que é um orixá da maternidade, que é o orixá que traz esse conforto. É mãe, né? É mãe, né? E mãe é mãe, né? Então, Iemanjá é esse orixá que traz esse conforto, que traz esse abraço, que traz essa energia toda que a gente precisa. Bom, eu vou falar da casa e eu quero que você ligue, faça a sua pergunta. Tá acontecendo alguma coisa na sua casa? Porque a casa parece que não, mas ela fala também, né? Então, aquelas coisas que ficam quebrando facilmente, reboco caindo, mofo, não é sinal de coisa ruim dentro de casa? Muito, muito. E as pessoas não prestam atenção nisso, Cláudia. coisa, Então, né? você começa a ver algumas coisas. A casa, diferente de nós, ela não tem como expurgar a energia. Então, nós, muitas vezes, estamos pesados, a nossa energia não está muito boa, a gente vai lá, faz um banho. Se a sua religiosidade é católica, se acende uma vela, vai à missa, faz uma confissão, e isso traz um conforto. Sim. Mas a nossa casa, ela não tem por onde gritar, né? Ela não tem como demonstrar. Então, ela traz alguns aspectos que nós precisamos prestar muita atenção, porque esta energia da casa, ela também nos puxa para baixo, assim como nos levanta, mas ela muitas vezes nos puxa para baixo. Você disse que ela não pode se autoproteger, mas ela dá sinais de que não tá bem, não Exatamente. dá? Quais são os Muitos sinais de que a energia na casa não tá legal? Você já até falou um mofo, né? Mofo é uma coisa que a gente precisa observar. Então, a umidade, ela começa a trazer ali algumas energias que não são muito adequadas daquele ambiente, né? Então, a umidade, vazamentos, quebras, inclusive às vezes você está lavando uma louça, limpando a sua casa e do nada quebra um copo, quebra um vidro e isso começa a ter uma certa frequência. Então, a gente está muito acostumado quando a gente pensa em casa mal assombrada, né? A gente fala, casa assombrada. A gente sempre se lembra de casas escuras, úmidas, com barulhos, então a gente precisa observar. A gente nunca lembra de uma casa mal assombrada, que é bonita, que tem os móveis bonitos, que é clara, iluminada. Nunca. A gente sempre pensa no aspecto negativo dessa coisa sombria que muitas vezes a casa traz. E às vezes até a sujeira, né? Um ambiente limpo, ter a casa limpa, pode afastar negatividade ou energia ruim? O acúmulo, né? O acúmulo de lixo, de coisas quebradas. Então tem muitas pessoas que às vezes, você tem aí a sua devoção católica, quebra a sua Nossa Senhora Aparecida, vai lá e cola essa imagem. Então a gente sempre fala que o que é quebrado já absorveu uma energia e ele precisa ser descartado. Então muitas pessoas acabam guardando isso, né? Quebra um copo, vai lá e cola. Quebra um prato, vai lá e cola. Então assim, se já quebrou,
descarta isso, né? Descarta e traga uma coisa nova para a energia da sua casa. Ter fotos de pessoas que já estão em outra dimensão, que já passaram por essa vida, expostas, pode carregar a nossa casa? Pode, porque você constrói um altar ali sem muito saber, né? Então, eu vejo muitas pessoas misturando fotos e imagens de pessoas já falecidas com pessoas que ainda estão aqui no nosso plano. Não pode? Não pode, não deve, né? Então, altar de falecido é altar de falecido. Você pode colocar junto com a sua Nossa Senhora Aparecida, Tá. você pode colocar junto com o seu E seu não faz mal santinho. ter em casa, Não exposto. faz mal, Tá. não faz mal. O que faz mal, e na nossa visão, né, mais voltada à religiosidade, é você acender velas para pessoas que já partiram dentro de casa, Tá. porque você automaticamente está puxando a energia daquela pessoa para sua casa, você não sabe que dimensão ela está, em que momento que ela está espiritual, e isso pode trazer alguns atrapalhos. Então, vamos separar as coisas, né? A gente fala que o luto é o luto, cada um vive o luto da maneira que precisa viver, mas que a gente precisa dar conforto para esse espírito. Mas, de qualquer maneira, misturar fotos de pessoas que já estão em outra dimensão com aqueles que estão vivos, não, né? Eu não faria. Já vou dar uma separada lá em casa. Eu não faria e eu deixaria separado num altarzinho ali. Anderson, como a energia da casa, ela pode afetar, e afeta mesmo, né? Espiritualmente uma pessoa que mora nela. E aí eu vou te dar um exemplo, você aí que tá nos ouvindo agora aqui pela Vibe, vai se lembrar, provavelmente já passou por isso. Às vezes você tá muito bem, você passou um dia incrível na rua, quando você chega dentro da sua casa, você sente uma energia densa, você sente que você tá caindo, né? Você sente aquela coisa, aquele peso nas costas, começa a ouvir barulhos, tem essas quebras. Outra coisa, Cláudio, importante falar, eletrodoméstico que queima do nada. Isso é energia. Ou a vibração não tá legal nessa casa. Então, às vezes acontece, tem casas que queima a TV, queima a geladeira, começa a queimar um monte de coisas, tem alguma coisa estranha, você precisa observar a energia. E isso pode se transformar em doença Sim. para quem vive na casa? Sim. Tem muitas doenças que a gente ouve, né, nos relatos, principalmente espíritas, dessa energia. Quando ela não é descarregada da maneira correta, que ela se transforma numa enfermidade, que ela se transforma num peso emocional, né? Então, a gente tem que ficar muito atento para a energia da nossa casa, porque a gente vai carregar na nossa vida isso. Uhum. Você falou das fotos, falamos um pouquinho aqui. E objetos? Objetos que foram ofertados por pessoa que você conhece, às vezes pessoa que você nem conhece, né? E você sente que tem alguma coisa ruim naquela casa. Pode ser um objeto? Pode. E eu falo que eu sou muito desconfiado com essas coisas, eu sabe, também, Cláudia? porque eu já joguei de coisa no Rio. Às vezes a gente recebe alguma coisa, a gente fica, nossa, será que essa pessoa não gosta tanto, né? E ela me deu isso aqui, será que eu vou colocar na minha casa? Enfim, não é ser ruim, mas às vezes a gente precisa se desfazer de algumas coisas e aceita o presente e entrega, né? Eu sempre falo, às vezes as pessoas me trazem coisas de comer e algumas coisas que eu fico um pouco desconfortável, eu vou lá e entrego normalmente isso na natureza e falo, olha, eu tô entregando, eu sei da boa vontade, etc, mas eu prefiro não ficar. Então, tem que observar, às vezes as pessoas levam coisas para dentro da nossa casa, levam energias que estão dentro especificamente dessas coisas, e a gente não sabe. E aqueles que visitam a nossa casa? É verdade que tem gente com olho gordo mesmo? Muito. Com inveja? Olhou a casa assim, nossa arruda já abaixou? Pois é, muito, muito, Cláudio, porque a casa, ela, de novo, às vezes a gente não consegue enxergar essa energia no outro, né? Muitas vezes a gente não consegue, mas a nossa casa, os nossos animais, as nossas plantas, eles sentem tudo isso. Então, muitas vezes, é o que a Cláudia falou, a pessoa entra, sai de lá, secou planta, começou a ter barulho na sua casa, começa uma linha de discussões, de brigas dentro do seu ambiente, coisa que não acontecia. Você precisa ficar atento ao que aconteceu com essa pessoa, né? Esse movimento que ela teve de ir na sua casa, enfim. Então, fique atento, né? Casa é uma coisa muito particular. A própria casa, ela capta essa energia ruim. Capta, absorve e acumula. E aí a gente precisa preparar rituais e processos para que essa energia saia. Senão ela vai acumulando, vai virando esse mofo, vai virando essa umidade, começam essas quebras e entra num processo energético tão complexo que muitas vezes você não consegue mais fazer essa limpeza. E aí você vai precisar de ajuda
de alguém ligado à espiritualidade, que vai lá fazer alguma coisa até um pouco mais forte, porque a própria casa e você já não conseguem mais. Então, existem coisas muito simples que a gente pode fazer no dia a dia para que a gente mantenha a energia da nossa casa. O que, por exemplo? Vou ensinar, já vamos ensinar o copo? Vamos ensinar. Vamos lá, eu vou ensinar um copo para você fazer, para colocar na porta principal da sua casa. Precisa estar no chão esse copo. Se você tem algum animal que fica no chão, um cachorrinho, um gatinho ou qualquer outro animal, coloque ele um pouquinho mais para cima para não ter contato do animal. Você precisa de um copo, aquele copo americano, Clau, de bar que a gente fala, né? De copinho. média. Isso, de média. Aquele copinho, né? Que custa baratinho. Você compra um copo daquele novo, precisa ser novo, para essa energia específica, e você não vai usar ele para mais nada na cozinha, tá? Você vai deixar ele só para isso. Metade de sal grosso, aquele que a gente usa para fazer tempero de churrasco e etc. Coloca metade de sal grosso e vai colocar um pedaço de carvão de churrasco também, tá? Por cima desse copo, você vai colocar esse copo atrás da porta principal da sua casa. Sem água. Sem nada. Só o carvão, e o sal grosso. Sal grosso. Atrás da porta principal. Da primeira então, entrada. Quem mora em apartamento... Primeira porta que primeira ele tem ali. Porta. Quem mora numa casa que tem uma garagem, coloca da porta de dentro, não na garagem, ali no portão. Pode colocar nessa primeira porta, a porta principal, a porta que passam as pessoas que vão na sua casa, né? Porque às vezes a pessoa tem duas portas no apartamento, uma de serviço, é a porta principal, onde passam os convidados ali, as pessoas. E quanto tempo eu deixo lá? Você vai deixar até você observar o que vai acontecer com esse sal. Esse sal pode dissolver a ponto de ficar uma água, ele pode evaporar e grudar nesse copo pela parte de fora. Então, ele sempre tem que estar da forma que você colocou. Quando esse copo muda o estado físico dele... Depois de quanto tempo, mais ou menos? Depende. Tem casas que você coloca em uma semana, o copo já derrete, todo o sal vira uma água. Nossa, então, assim... Tava muito carregado. Tava muito carregado. Já capturou toda aquela energia. Tá na hora de trocar o copo, né? Troca o copo... Coloca sal novo, coloca... mesmo se ele engrunhar por fora, é isso? Exatamente. Lava o copo e coloca... Se o copo trincar, Clau, tem que se desfazer desse copo, porque a energia estava tão forte que quebrou o próprio vidro. Aí, se isso não acontecer, eu posso usar esse copo virgem, que eu comprei só para isso. Exatamente. Então, você coloca esse copo, deixa Mas esse copinho lá. Mas é uma coisa tão simples e funciona tão bem? Muito. Funciona muito, equilibra muito a energia da casa. Qual é o poder desses dois juntos, o sal e o carvão? A gente tem ali 2 elementos minerais que fazem uma absorção. Eles são catalisadores de energias negativas. Então, até posso dar uma outra coisa que a gente nem falou aqui. Sal grosso. O pessoal adora falar de banho de sal grosso. Toma banho de sal grosso. Isso. Tira tudo, Cláudia. Inclusive dinheiro, prosperidade, tá de amor. Brincadeira. E agora que eu te conheço? E eu lá tacando sal grosso do pescoço para baixo? Sal grosso precisa de cuidado. Então, é mesmo? É verdade. Então, você vai fazer alguma coisa com sal grosso, você precisa se reenergizar. O sal é tão forte que ele arranca tudo, o bem e o mal, as coisas boas e as energias ruins também. Se eu tomar um banho de sal grosso e depois um com açúcar, eu acho... Não, nada a ver. Você pode tomar um banho de ervas depois, É melhor. Né? Melhor. Faz um banho de sal grosso. Corta o sal grosso, depois você toma um banho. Ou quer tomar um banho de sal grosso, porque você já faz? Toma um banho de sal grosso, faz um banho de manjericão depois, que é uma erva energizante excelente. Você vem e ele vai energizar. Agora, só banho de sal grosso, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, vai arrancar tudo, inclusive dinheiro. Então, cuidado. Então, eu sempre falo pro pessoal, sal grosso... Nossa, eu vou tacar na picanha. Então, sal grosso é para ser usado com cuidado. Ele é muito forte, ele é um catalisador, é um elemento mineral que, misturado com carvão, ele vai absorver essas energias. Essa casa tá muito carregada, Clau, muito, porque tem casas que a gente sabe que são mais carregadas, principalmente casas que recebem muitas pessoas. Eu gosto de fazer um churrasquinho todo final de semana, eu gosto de fazer todo final de semana alguma coisa, essa casa vai estar mais carregada do que uma casa que não recebe tanta gente assim. Na época da Covid, em que sofremos muito, mas aprendemos muito como lavar as mãos, um gesto tão simples e que nos livra de tantas doenças, e o brasileiro não sabia lavar as mãos, não lavava, tomava mais banho do que lavava a mão. E não entrar de sapato dentro de casa. O que acontece com os calçados? Porque é bom não sair para a rua e voltar para casa e entrar com os calçados nela. O próprio sapato, ele carrega também toda a energia de onde você passa. Então, é muito complicado isso. Vou falar uma outra coisa aqui que todo mundo, tenho certeza que já fez ou faz e tá errado. Então, o sapato, ele acaba trazendo essa energia de onde você passa. Então, ele vai puxando essa energia e tem os miasmas, né, que são aquelas energias que são mais densas, que vão grudando nesse sapato, vão grudando nessa sola, e aí você entra para dentro da sua casa e você leva
tudo isso para uma casa, de novo, que a gente está falando aqui, que a casa ela não tem essa naturalidade de proteção. Se a gente não fizer nada por ela, ela vai só acumular energia. Então, sapato, sempre deixa o sapato do lado de fora, igual a Cláudia está explicando. Chegou em casa, deixa o sapato lá. Outra coisa, né? Muitas pessoas vão em ambientes extremamente pesados, Cláudia. Então, bar, um cemitério, num bar, numa missa de sétimo dia que tem muita gente chorosa, entristecida, que a energia tá baixa ali, num velório ou numa balada, num lugar que tem energia um pouco mais complicada, chega em casa com a roupa que estava na rua ou do jeito que chega, deita na cama. Essa energia que tá junto com você, que te acompanha, vai junto para sua cama. Vai junto para sua cama. Então, chegou em casa, roupa tem que trocar. A roupa também carrega energia. E essa energia, de novo, vai jogar dentro da sua casa, vai jogar no seu quarto, vai jogar na sua cama e vai ficar ali. A sua cama vai ficar ali. Daqui a pouco você tá num processo quase de tristeza, sem entender por que você tá com aquela tristeza. Só e quer tá ficar trazendo deitado. coisa ruim pra dentro de casa. Exatamente, você tá trazendo. Nossa, minha filha se apaixonou por você. Porque o pensamento... Aliás, um beijo pra Marcela, né? Ela fala tudo isso que você falou. Porque é verdade. E depende do lugar onde você tá, é um lugar mais carregado. Isso é normal, né? A gente não tem como se Nós blindar. somos energia, a energia tá aí, tá solta. As pessoas acham, eu vou frequentar a igreja católica, ou eu vou frequentar um terreiro de umbanda, ou eu vou no kardecismo, eu sou blindado, eu sou protegido, ninguém... Não, a gente não pode ter esse pensamento. E aqui a gente não se preocupa com religião, cada um tem a sua, né, sua devoção. Porque todos os caminhos levam a Deus, mas Deus quer que a gente se cuide. Exatamente, a gente precisa se cuidar, porque a gente sabe que tem dias que a gente não tá tão bem, tem dias que a gente tá bem, a gente precisa saber quando essa energia não tá legal, o que a gente faz? Agora eu quero uma resposta bem sincera. Você alugaria ou compraria uma casa onde morreu alguém? A pessoa morreu dentro da casa? Depende. Tem pessoas que são totalmente desprendidas materialmente. Obviamente, se a gente pegar casos, tem pessoas que são muito presas às coisas materiais. Então, essas casas, essas coisas dessas pessoas carregam as energias que elas tinham aqui enquanto elas estavam aqui no nosso plano. Então, depende do lugar, depende dessa casa. Quer vai comprar uma casa nova, vai visitar esse imóvel, olha, se tem muito mofo, já troca de imóvel. Tá. Já troca. Tem muita umidade, tem vazamento nessa casa, muita coisa quebrada, troca de casa. Você está no processo de compra, você tem a oportunidade de escolher o que é melhor. Então, lugares que tem mofo, lugares que tem vazamento e muita coisa quebrada, a gente precisa desconfiar da energia. Ô Anderson, quando eu compro ou alugo uma casa, pintar as paredes, por mais que já estejam pintadas, né? Isso quebra alguma coisa? Quebra alivia? porque apaga a memória que as paredes carregam. Então, no começo do programa você falava muito de brigas, né? De coisas que acontecem dentro da nossa casa. Né? Discussões em então, casa. a palavra que a gente solta é uma vibração que vai ter que ressoar em algum lugar. E ela ressoa muitas vezes na parede da nossa casa. Então, essas palavras que eu já falei, tem até meu programa lá na Vibe, aliás, aqui na Vibe, toda sexta-feira, 00:30, que eu falo de palavras. Tem sexta-feira, 00:30. Tem meu programa aqui na Madrugada Astral. Eu falo de palavras. Então, tem muitas palavras que a gente fala que essas palavras, elas não têm elas não se dissolvem no ambiente e elas ficam reverberando na nossa vida. Você pode falar quais, não? Ou eu não gostaria de falar, né? Mas, por exemplo, maldição. Tá. Né? É aquela coisa, uma só maldição. Só fala o começo, azar. Exato, azar, né? Então, É ruim falar. Né? Imagina você falar isso para uma pessoa da sua família, para o seu filho, para o seu marido. Nossa. O que você está jogando pro ambiente? E reclamar dentro de casa. É outra coisa, né? A pessoa que vive no mundo da reclamação, que nada tá bom, que não consegue enxergar nada bom na vida, de novo, você vai estar dentro daquela energia da reclamação. As coisas não vão andar no seu caminho. Não vão andar, né? Então, a gente precisa equilibrar todas as coisas. Tem dias, de novo, a gente não tá tão bem. O que eu faço? Vou lá, faço um banho, faço a minha reza, acendo a minha vela para Nossa Senhora Aparecida, para São Miguel Arcanjo, para Santo Antônio, mas eu preciso fazer alguma coisa. Não posso deixar as coisas continuarem desse jeito. Então, a gente precisa, né, saber entender esse momento que a gente está vivendo e pensar dentro da nossa fé, dentro da religião que a gente segue, o que eu posso fazer para poder melhorar o meu dia? Anderson, a minha amiga Márcia Fernandes, e a gente se conhece há muitos anos, uma coisa que ela me ensinou foi sempre limpar os batentes, né? E azulejos. Tem coisa que a dona de casa, porque já tem tanto serviço, às vezes limpa
Mais de ou tempos menos, em né? tempos, ou mais ou menos. E você acredita nisso? Nessa energia concentrada em azulejos, em batentes Sim, da casa? em azulejo, em batente, em rejunte de piso, de banheiro principalmente. Banheiro é uma área de descarga, é a maior área de descarga que a gente tem dentro de casa. Então toda a energia negativa, a gente toma banho ali, a gente tira a nossa energia negativa ali quando a gente toma banho. Então toda a energia vai direcionada muito para o banheiro. Então a gente precisa sim lavar rejunte, esfregar rejunte, passar, faz um banho de ervas, um banho, aliás, um outro banho excelente é anil. Anil é um pozinho azul que Ah, eu você sempre compra. tenho. Você mistura com a água, você passa no chão, você passa no batente, você Agora lava existe esse até banheiro. líquido, sabia? E é excelente, viu? Anil líquido. Você já Excelente. mistura, já sai passando pano Você em passa tudo. pano em tudo, você tira essa energia, você tira tudo isso que está dentro da sua casa, porque você precisa ter o melhor ambiente. Você passa, às vezes, 8, 10, a dona de casa, a pessoa que não trabalha fora de casa, trabalha dentro mais, às vezes, Sim. passa muito mais tempo. Então, como é que você vai ter um ambiente ruim para você viver? Né? Então, muito importante. Então, a energia ela está carregada em todos os ambientes, em alguns mais, em outros menos, e a gente tem que observar. Então precisa lavar direito esse banheiro, precisa lavar as paredes dessa cozinha, precisa lavar esse piso e sempre tirar essa energia E com que que tá lá. frequência você acha a gente deve se preocupar com a casa, com a energia da casa? Pelo menos uma vez por semana. Tá. Parece loucura? Não é. Mas não é, não é? Parece loucura, mas não é. Pelo menos uma vez por semana a gente precisa pensar em alguma coisa. Deixa eu contar aqui pra vocês que o Anderson é da Oca dos Caboclos. Fiquei sabendo agora que ele é da Vibe Mundial, que legal, né? Tô gostando aqui também. A Vibe Mundial é o 95,7 FM no seu rádio. Agora o teu programa também pode ser visto, né? Assim como esse, no YouTube. É só você entrar lá. O site é Vibe Mundial. fm.com.br, entra no YouTube e assiste os programas aqui da Vibe. Há quanto tempo você está aqui e você tem duas profissões, Tenho né? duas. A espiritual é lá na Oca dos Caboclos, né? Ajudando muita gente. E a outra? E a outra, eu sou diretor de RH e de marketing, né, de um Caramba. aplicativo aqui de mobilidade no Brasil. Então eu divido esses pratos, né, lidando com pessoas, né, de formas diferentes, mas lidando com pessoas. Então a Oca já existe há 15 anos, né? 15 Eu tô aqui anos. na Sempre com Vibe, você? sempre comigo. E eu tô aqui na Vibe já indo pro 5º ano, né? Que Agora na legal. Madrugada Astral já tem 1 ano e meio mais ou menos que eu tô aqui com o Edu. A gente tem lá o nosso Podpah lá na Astral TV também, que é o meu programa de entrevistas que eu falo sobre espiritualidade com pessoas que vêm contar suas histórias. Gostei Então, disso. Podpah. Podpah. Tem o Muito Podpah, bom. tem lá no YouTube. É só acessar É o YouTube, mesmo? tem o Muito Podpah lá bom, Podpah. contando histórias que o pessoal sempre fica, pode, mas pai, isso aqui Isso pode? pode? Pode, pai, pode, pai. fazer. É, pode, pai, é. Pode, pai. Aí você Virou pode, pergunta pai. tudo. E aqui também você Pois pode é, pergunta e eu perguntar. falo tudo, viu, É. Clau? Porque acho que a espiritualidade, A gente tem que compartilhar. a gente tem que coisas compartilhar boas informações, e de né? uma maneira simples. Então eu É. vejo muitas pessoas querendo complicar. Ah, mas você precisa, para você fazer isso aqui, você precisa disso. Não. De uma maneira simples, o que a gente consegue fazer? O que você consegue fazer na sua casa hoje para mudar a energia da sua casa, para transformar? E você sente que essa é a sua missão? Eu sinto que é. Né? Encontrou. Eu né? já encontrei a minha missão, né? A minha missão é gente, não adianta, Aham. né? Tem um Tanto no viés- RH como Tanto, lá na tanto Oca. física quanto espiritual, minha missão é gente. é Então, gente. é isto. Mas tem coisa mais gostosa que gente? Não, né? A gente só tem que se proteger Exatamente. contra outras gentes por aí. Exatamente. Anote aí, olha. Lá a Oca dos Caboclos fica onde? O endereço não tem aqui, você No pode Tatuapé, dar? Ah, posso, ali perto da estação Carrão do metrô. tá. Então nós estamos ali perto do Carrão. Os nossos trabalhos espirituais são aos domingos quinzenais. Tá. É 3 horas da tarde, então é um horário que dá para ir de metrô, é um lugar com fácil acesso, tranquilo, né? E que rua é essa? Chama Santa Virgínia. Santa Virgínia. Isso. Lá perto da estação Carrão Isso aí, do metrô. do metrô Tatuapé. Eu vou deixar aqui, posso deixar o WhatsApp? Pode deixar meu Para WhatsApp. você que queira outras informações, é o 95737-5453. 95737-5453. E o seu Insta? Meu Insta é Oca dos Caboclos, então só me chamar lá no Oca dos Caboclos, se fala comigo, tem os conteúdos da Oca lá que eu posto, sobre espiritualidade. Você faz sobre palestras? fé. Faço também, né? Tem que fazer, né? Tem que fazer, eu acho Tem que é que muito fazer. legal. E você tem tanto assunto. Obrigado. Volta outras vezes aqui. Vou voltar. Vamos pra falar da gente- energia do trabalho. Tem Vamos, muita vamos, coisa pra vamos. gente falar. Tem energia E do energia trabalho. do trabalho é muito importante, hein? Sabe por Muito quê, Clau? importante. Tem muita gente aí que fica
às vezes está trabalhando num lugar e fica jogando uma energia, porque meu chefe é isso, meu chefe é aquilo, só que esquece que o seu dinheiro hoje está vindo daquele lugar e você está mandando uma energia para o seu trabalho negativa para que esse trabalho não continue. Volta. Vamos voltar para falar sobre Não, isso? volta para a pessoa. Você Claro, vai voltar. eu vou E a voltar. energia volta para a pessoa. Volta. A energia ruim que ela através joga. de escassez. Você está desejando mal para quem está te ajudando. Mas eu estou trabalhando. Sim, mas tem alguém ali por trás te ajudando. Então, vamos tomar cuidado com aquilo que a gente joga no universo, porque vai voltar pra gente. Eu acho que tem que tomar muito, muito cuidado com isso mesmo. E aqui na quinta-feira, né? O meu programa é às terças e quintas, das 15 às 16. Nós vamos falar sobre isso. Inclusive, já faço uma chamada aqui para você poder assistir pelo YouTube ou ouvir, porque a gente tem que falar mais obrigado. Agradecer mais, pedir menos e reclamar nunca. Isso, e não é esse obrigado da mãozinha do WhatsApp, não, viu, Não, Clau? não, é do Não coração. é essa gratidão. A É. gratidão, ela é uma outra coisa, ela é quase um processo que muita gente acha, mas eu sou grato. Mas na primeira oportunidade da gratidão, age de maneira ingrata. Quero essa também. Vamos falar de gratidão e ingratidão? É. Isso aí é polêmico lá O nos, Edu nos assuntos. contrata Né? ele, que eu tenho um monte de assunto aqui interessante do Escafão para falar com ele. Obrigada. Obrigado, Do Clau. coração. Obrigado, um beijo pra Obrigada vocês. a você que acompanhou o programa. Não ligou, ficou triste, tá vendo? Ai, não ligou? Tem que ligar e participar, tá bom? Mas beijo, beijo e continue na Vibe Mundial. Até quinta.